Olá, pessoal. Então, a gente está dando continuidade aqui ao estudo de polinômios de Maclaurin e de Taylor. Nós já vimos os polinômios de Maclaurin, como esse aqui da figura. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem a função y igual a seno de x, e a gente está querendo aproximar os valores dessa função, está querendo aproximar o comportamento dela por um certo polinômio. Nesse caso aqui é um polinômio de grau 5. Mas vejam que aqui a gente tem uma boa aproximação para a função aqui perto da origem, mas essa aproximação não é boa longe da origem, certo? Então, quando a gente faz essa aproximação, quando a gente pensa nesses polinômios, a gente tem um certo ponto que é o nosso foco, um certo centro ali do nosso raciocínio, que nesse caso é x é igual a zero, ou seja, a gente está aproximando o comportamento dessa função em torno do x é igual a zero. Esse aqui é um polinômio de Maclaurin, como nós vimos anteriormente. Mas e se nós quisermos aproximar o comportamento dessa função em torno do ponto x é igual a π? Então, ao invés de focar no x é igual a zero, a gente poderia focar no ponto x é igual a π. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode adaptar todo o nosso raciocínio das videoaulas anteriores para fazer essa aproximação em torno de um ponto diferente de x é igual a zero. E quando a gente faz isso, a gente tem um polinômio de Taylor, que é isso que a gente vai fazer nessa videoaula. E como que a gente vai fazer isso? De uma maneira bem parecida com o que nós fizemos anteriormente. A gente vai considerar um polinômio de grau n, qualquer, para n maior ou igual a 1. Esse polinômio tem coeficientes desconhecidos, C0, C1, C2, até Cn. Só que para a gente ter uma boa aproximação para a função f em torno do ponto x é igual a x0, a gente vai pedir que esse polinômio tenha o mesmo valor que a função no ponto x0, o mesmo valor da primeira derivada, o mesmo valor da segunda derivada e assim por diante. Para um polinômio de grau n, a gente pede o mesmo valor da enésima derivada também, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Qual a diferença aqui? O nosso polinômio ele não tem potências de x, como um polinômio usual. Aqui a gente está escrevendo potências desse parênteses aqui, x menos x0. E por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso foco é no ponto x é igual a x0. E quando a gente coloca o polinômio já com essa cara, o nosso desenvolvimento ele é muito mais simples e a nossa definição também vai ser muito mais simples se a gente estiver aberto a considerar essas potências de x menos x0. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando a gente considera x é igual a x0, algo que a gente faz, por exemplo, aqui na primeira linha, o que acontece? O valor da função em x0 a gente consegue calcular. Dado, por exemplo, a função y igual a seno de x e o ponto x0 é igual a π, a gente consegue calcular seno de π aqui sem problemas. E o que a gente obtém aqui do lado do polinômio? Quando x é igual a x0, todos esses termos aqui eles vão se anular, assim como nós vimos anteriormente nas videoaulas sobre polinômios de Maclaurin. Então, nessa primeira linha, o que a gente obtém para o nosso polinômio quando x é igual a x0? A gente obtém simplesmente esse coeficiente. Se nós tivéssemos colocado uma outra expressão para o polinômio, nós obteríamos uma soma muito mais complexa. Então, todos aqueles cancelamentos que nós tivemos na videoaula sobre polinômios de Maclaurin, quando nós derivávamos e substituíamos x por zero, aqui nós continuamos obtendo quando nós substituímos x por x0. A gente só precisa calcular, a gente só precisa considerar essas potências de x menos x0. Então, qualquer uma dessas derivadas, por exemplo, na primeira derivada, nós vamos continuar tendo vários termos com uma potência de x menos x0. E quando nós substituímos x por x0, nós vamos continuar tendo todos esses cancelamentos. Então, é por isso que a gente considera as potências de x menos x0, porque esses cancelamentos continuam ocorrendo e o nosso desenvolvimento fica muito mais simples. E assim nós obtemos uma expressão para cada um dos coeficientes desse polinômio, que vai fornecer uma aproximação para a função em questão em torno de x é igual a x0. Por exemplo, essa primeira equação foi a que nós comentamos agora há pouco. A gente tem aqui do lado direito a função calculada no ponto x0,
E o polinômio, quando x é igual a x0, depois de todos esses cancelamentos, substituindo x por x0, a gente obtém o coeficiente C0. Ou seja, assim a gente consegue enxergar que um dos coeficientes do nosso polinômio é igual ao próprio valor da função do ponto. E os coeficientes seguintes vão ser determinados um a um a partir dessas equações, e eles vão depender da derivada da função em questão no ponto, dependendo da ordem da derivada, certo? E aqui aparece aquele fatorial mais uma vez. E é assim que a gente obtém a nossa definição de polinômios de Taylor. Então, quando a gente tem uma função f de x, a gente pode querer aproximar ela em torno de um ponto x é igual a x0. Para a gente poder considerar um polinômio de grau n, essa função tem que ser diferenciável n vezes no ponto em questão. Então, o enésimo polinômio de Taylor para essa função em torno de um ponto dado, por exemplo, x é igual a 1 ou x é igual a menos 2, esse polinômio de Taylor ele tem essa expressão onde o primeiro coeficiente C0 ele é igual a f de x0. Aqui a gente tem um coeficiente para x menos x0. Esse coeficiente é C1, e esse C1 é igual à derivada da função do ponto x0 dividido por 1 fatorial. E assim por diante. A própria expressão do polinômio que a gente colocou com os coeficientes que são determinados a partir dessas equações. E aqui a gente tem a definição de polinômio de Taylor, por assim dizer, por extenso, e aqui a notação de somatório. E façam a leitura das notas de aula para vocês verem os exemplos ali. Nós já fizemos 2 exemplos de polinômios de McLaurin, e os polinômios de Taylor vocês vão poder encontrar nas notas de aula, mas o desenvolvimento ele é muito parecido. É só tomar cuidado em usar a expressão correta e, como anteriormente, fazer o cálculo das derivadas, encontrar o padrão para as derivadas e substituir aqui no numerador dessa fração que consta na definição.